Queridos Darling Gears, esse é um momento especial da nossa aula. Vamos traduzir todo o texto, tirar proveito desse vocabulary tão amplo apresentado aqui. E assim, vamos conhecer mais o mundo energético e ter acesso a um dos textos do CESP, que o CESP colocou nesta prova. E já já vamos conhecer outras provas, outros textos, outras new words, outras novas palavras, ok? E outros mundos também, Gears. Portanto, vamos lá, translation. Text for items from 45 to 50. Europe and North Africa could be powered solely by renewable electricity by 2050 through the implementation of a super smart grid, according to a report issued this week by global advisory firm PricewaterhouseCoopers, que é o PwC, ou PwC. Aí nós percebemos que há, como também nos textos de outras bancas, muitas palavras felizmente parecidas com o nosso português, que nos ajudarão sempre serão amigos leais, que nos ajudarão, colaborarão para a nossa tradução e facilitarão. Como Europe, Africa, Electricity, Implementation, Global, que é um cognato verdadeiro, idêntico à palavra, é igual ao português, e outras, queridos. Agora vamos à nossa tradução. Quais são as palavras que vocês querem memorizar? A Europa e o norte da África poderiam ser alimentados, que é o powered. Power, que significa o substantivo energia, força. Aqui, usado como verbo, pode ser alimentado, powered. Particípio passado, exclusivamente, unicamente, solely. Então, solely significa exclusivamente, unicamente, por energia renewable, renovável, até 2050, através da implementação de uma rede super inteligente, a Super Smart Grid. Grid podemos traduzir como rede, de acordo com o relatório. Então, a palavra report, muito comum nas provas, nos textos, significa relatório. Divulgado, issued, ok? O verbo issue é divulgar. Esta semana pela empresa de consultoria global PricewaterhouseCoopers, ok? PwC. Então, vamos continuar a nossa translation. According to energy source, the achievement of 100% renewable electricity would address energy security and supply concerns, while decarbonize electricity generation and reducing energy poverty, according to the study. E aí nós passamos a ver outras palavras parecidas com o português, novamente electricity, energy, decarbonizing, generation, lembra, e sucessivamente. Study. E a tradução diz, de acordo com a fonte de energia, o empreendimento, empreender. Achievement, então a palavra achievement significa empreendimento, é o substantivo, de 100% de eletricidade renewable, renovável, se direcionaria, então o verbo address significa direcionar a segurança energética e as companhias de abastecimento, supply concerns, while, nossa conjunção enquanto, descarboniza a geração, a produção, a generation de eletricidade, reduz a deficiência, a escassez, a poverty de energia, de acordo com o estudo. Então, olhem bem para essas expressões, para esses verbos, queridos. Certamente, todas essas expressões reaparecerão em textos e provas futuras. E agora, quais são as palavras que nós vamos aprender? Continuando a nossa translation, a nossa tradução. The proposed super smart grid would allow load and demand management for power
independently of where and when the electricity is generated. Então, observamos mais palavras parecidas com o português. Electricity está em todas. Proposed, independently. Generated, ok. A proposta da rede, grade, rede super inteligente permitiria. Então, a proposta, ou então esta rede, grades, super inteligente proposta, permitiria allow, então o verbo allow é o verbo permitir, o gerenciamento, a administração, management. Então, essa palavra também, queridíssima, management, da carga, loan, e da demanda por energia, independentemente de onde e quando a eletricidade é gerada. Então, vimos aí o management, gerenciamento, administração, rede, grade, carga, loan. Ok? Então, muito bem, queridos. Temos aí uma tradução possível. Alguma palavra que nós queremos memorizar? Loan, carga. Vamos em frente. Grid. Let's go. The system would capitalize on natural resources and establish weather partners and would incorporate Southern Europe and North Africa's solar power potential, the hydro capability of Scandinavia and European Alps, onshore and offshore wind farms in the Baltic and North Sea, the North Sea Europe's potential for tidal and wave power, and biomass generation across the continent. Quantas palavras em dias parecidas com português? System, capitalize, natural, established, a gente lembra, potential, hydro, Baltic, generation, continent, etc. Tradução. O sistema tiraria proveito, então o verbo capitalize não é apenas capitalizar, pode também ser traduzido por tirar proveito dos recursos naturais, os resources, recursos, e dos padrões meteorológicos, weather patterns, padrões, estabelecidos, e incorporaria o potencial da energia solar, o solar power potential, do norte da África e do sul da Europa, então solar power potential, a capacidade, capability hídrica, hydro, da Escandinávia e dos Alpes europeus, estações eólicas, wind farms, em terra firme, onshore, e em alto mar, offshore. Então, wind farms, estações eólicas, nós vamos esquecer, onshore, terra firme, here, em alto mar, offshore. São palavras todas essas, queridos, que reaparecem em diversos textos, textos petrolíferos, como os da Petrobras, textos econômicos, como os da ESAF, etc. Então, percebemos que as palavras, são intercambiáveis, elas aparecem em textos, diferentes temas e diferentes provas. Do Mar Báltico, continuando, e do Mar do Norte. Potencial da Europa para a geração de energia, generation, das ondas, wave, e das marés, tidal, e da biomassa em todo o continente. Ok, queridos? Muito bem. Vamos lá, let's go. According to Gus Schellekens, Director of Sustainability and Climate Change at PricewaterhouseCoopers, Europe is now at a crossroads, where the choice and ability to achieve renewable power at scale is evident. Opportunity to use clean, affordable natural sources of electricity have been flirted with over the past 150 years. This study lays out a clear framework of how this time could be different, he says. Mais words, dears, Director, Sustainability, que mais parecido com português, Europe, ability, evident, scale, opportunity, natural igual, electricity, o que mais? Different. E aí vai, dears, flirted, lembra? E vamos lá, let's translate.
De acordo com Gus Schellekens, o diretor de sustentabilidade, só para lembrar quantas palavras parecidas com o português, sustainability, e das mudanças, alterações climáticas, climate change, da PricewaterhouseCoopers, a Europa está agora em um crossroads. Na verdade, só coloquei ali uma leve invertida, o cruzamento está agora em um cruzamento, que é a palavra crossroads, onde a escolha, choice, e a habilidade, capacidade, ability, de obter, achieve, energia renovável em escala, relativa, magnitude, scale, expressiva, é evidente. As oportunidades de usar fontes naturais, natural sources, limpas, clean é igual a natural e muito bem, e acessíveis, o affordable é igual a inexpensive. De energia elétrica têm sido flertadas, cortejadas, namoradas, flirted ao longo dos últimos 150 anos, o last. Este estudo do past, este estudo traça, expõe, então o verbo frasal, lays out, formado de duas palavrinhas, que é o verbo principal, geralmente uma preposição, um modelo, a framework, um modelo claro de como esse tempo poderia ser diferente, diz ele. Ok, Gils? Quantas palavras interessantes, crossroads, etc. Vamos lá? Continuemos a nossa translation. The dominant source of European power is fossil fuels, 55%, while nuclear power provides 30% and 15% is derived from renewable sources. According to the PwC study, a renewables-powered Europe would change the landscape for consumers and business. Electromobility could be introduced on a mass scale, eliminate the carbon costs of day-to-day transport for people and goods. Aí está a nossa fonte na internet, a fonte desse texto, powersgenworldwide.com adapted. E vamos à translation do nosso último paragraph, mais palavras parecidas com o português para variar. E vamos lá? A fonte dominante de energia europeia é de combustíveis fósseis, enquanto while a energia nuclear fornece, o verbo provide, prover, fornece 30% e 15% é derivado de fontes renováveis, conforme o estudo da PwC. A Europa, alimentada com energias renováveis, renewables powered, iria mudar o panorama, o cenário, landscape, para consumidores e empresas. A mobilidade elétrica poderia ser introduzida em uma grande escala, eliminando os custos com o carbono do transporte no dia a dia para pessoas e bens. Então, observamos aí o renewables powered, que é alimentada com energias renováveis, nossas palavras compostas, o cenário, o panorama, landscape, goods, que são bens, a palavra bem econômica, também as palavras aí estão todas misturadas, elétricas, energéticas, com petrolíferas e econômicas. É um texto bem rico, bem interessante, queridos. Finalizamos aqui a tradução do nosso texto. E eu volto já, nosso passeio está quase finalizando, já estou com saudade de vocês. Mas outros passeios virão, dias. Vamos destacar more vocabulary, sim, vamos destacar words e ver curiosities. E eu volto já para nós vermos juntinhos, ok? See you, dias!